Olá, boa tarde. 6 capitais retomaram a vacinação de primeira dose contra a Covid, que estava suspensa por falta de estoque. Só em Fortaleza, 14 mil pessoas estão agendadas para este fim de semana. E Goiânia está fazendo uma maratona da vacinação. 24 horas aplicando vacinas. E ainda, 8 partidos políticos se unem e reagem a declarações do presidente Jair Bolsonaro. Uma manifestação pede respostas para a morte de Kathleen Romeu e do bebê que ela esperava. Os dois foram atingidos por um tiro de fuzil e a família ainda não sabe quem atirou. A seca piora em 10 estados brasileiros e a situação mais grave é a de São Paulo. E as iniciativas das hortas comunitárias que levam comida saudável para a mesa de quem perdeu renda na pandemia. O Jornal Hoje está começando. E a gente começa falando do que falta. A falta d'água, a seca, gente, ficou ainda mais intensa em 10 estados brasileiros. Isso está num monitoramento, num relatório da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E vindo para cá, para o interior do estado de São Paulo, a situação é considerada excepcional, a classificação mais grave da agência. E muitos agricultores estão com dificuldade de manter a produção. Reservatórios baixos, água cada vez mais escassa, dificuldade para pescar, para plantar, para respirar, são só alguns dos prejuízos da seca. E ela piorou no Brasil, em 10 estados, segundo o último balanço do monitor de secas da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Esse mapa mostra que a seca atingiu em maio, em menor ou maior nível, 19 estados. Faltou chuva no sul, no sudeste e no nordeste do país, além do Mato Grosso do Sul, Goiás e Tocantins. A pior situação é no estado de São Paulo, onde 11% do território está com seca excepcional, o pior nível, e outros 19% com seca extrema, o segundo pior nível. Não é mudança climática, é um fenômeno natural, porém, esta situação é bastante preocupante, ¿no? Porque foi agravado durante o fenômeno da Niña de 2020 e que a situação aponta para uma continuidade desta situação de alerta. O sítio do José fica no município de São João das Duas Pontes, onde a situação é excepcional. O córrego que cruza a propriedade dele já não é mais o mesmo. Até aqui nessa vareta aqui, é o normal que ele sempre correu a água, certo? Então, para ver, ó, ele caiu tudo isso aqui. E eu acredito que não volta tão cedo essa água aqui, né? Por causa de não tem chuva, certo? Então tá muito difícil mesmo. O Zé produz banana, abóbora, tangerina, limão e maçã. E vai ter que fazer alguma coisa para continuar trabalhando. Não vai ter outra solução, tentar um recurso para furar um poço artesiano ou então parar de vez. E a seca que afeta em cheio o trabalho dos agricultores chega rápido na nossa mesa porque com uma produção menor de frutas, legumes e verduras, o preço sobe. Nessa feira aqui em São Paulo, o abacaxi, por exemplo, a unidade está R$ 12,00, custava R$ 8,00. O mamão também está R$ 4,00 mais caro. E a dúzia da laranja, que hoje está R$ 10,00, custava R$ 8,00. No Brasil como um todo, o preço de alimentos e bebidas em geral subiu 12,6% no acumulado dos últimos 12 meses, segundo o IBGE. A conta de luz também já está mais cara, porque os reservatórios de algumas das principais hidrelétricas do país ficam nessas áreas onde a seca é excepcional ou extrema. E as termoelétricas mais caras foram acionadas. E em pelo menos 2 cidades do estado de São Paulo já tem rodízio no abastecimento de água. Em Itu, falta água dia sim, dia não. No município vizinho, Salto, as torneiras ficam secas 12 horas por dia. Para o climatologista do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, os períodos de seca frequentes exigem dos governos municipais, estaduais e federal uma gestão melhor das águas. Este fenômeno não é a primeira vez que acontece, já aconteceu e continuará acontecendo, então nós temos que estar preparados. E tempo seco já viu, né? Prejudica a qualidade do ar, aciona asites, rinite, sinusite. Em Mato Grosso, a Defesa Civil emitiu um alerta com cuidados para evitar desidratação e também doenças respiratórias. Sempre tem que estar usando colírio. Calor, cansaço, sede. Vem muita alergia, né? Espirro, as crianças ficam resfriadas, né? Então a gente está sempre hidratando ele com água de coco, dando suco natural. É um pouco mais de dificuldade para respirar mesmo.
Os sintomas indicam que o período de estiagem já chegou. Em Cuiabá não chove há quase um mês e a umidade relativa do ar despencou. Nesta semana, a umidade do ar por aqui não passou de 25%, bem abaixo do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, que é 60%. E as previsões para este mês não são boas. Segundo os meteorologistas, a umidade pode cair ainda mais nas próximas semanas. A gente tende a ter a qualidade do ar mais comprometida, períodos mais longos de tempo seco, sem chuva, consequentemente os poluentes devem ficar um pouco mais concentrados, especialmente nos grandes centros urbanos. A situação se agrava ainda mais com as queimadas. Mato Grosso registrou só neste ano quase 6 mil focos de calor, o que prejudica a qualidade do ar. Quem mais sofre são as crianças e os idosos, que têm o sistema imunológico mais frágil. Ocorre uma fragilização das vias respiratórias como um todo. Então, aquela barreira natural que nos protege das infecções virais ou da estimulação por antígenos que produzem as rinites, as bronquites, asma. Então, todo esse processo fica comprometido. Os médicos recomendam evitar exposição ao sol das 10 da manhã às 4 da tarde, arejar e umidificar os ambientes e fugir de aglomerações. Cuidados que ajudam a prevenir doenças respiratórias, que podem até mesmo confundir um diagnóstico de Covid-19. Hidratação também é fundamental. Jocil sabe disso e está sempre com uma garrafa térmica de 5 litros no carro. Aqui não falta. Acabou, secou, você vai ali, compra uma mineral e põe aqui dentro e continua de novo. Essa aqui é a segunda companheira minha. A primeira está em casa e essa aqui fica comigo. Muito bom, dá-lhe água. Vamos direto aqui para Jaqueline Brasil, previsão do tempo. Jaque, aí, mais água para ele? Ritmo da secura hoje? Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todos. Mais água, com certeza, porque a massa de ar seco que avançou pelo centro-sul e principalmente pelo interior do norte, nordeste e centro-oeste ganhou força. Portanto, a tendência é que a umidade do ar caia bastante. Maju, algumas cidades podem entrar em estado de alerta e até de emergência por causa do ar seco. Na área em vermelho, o índice pode ficar abaixo dos 20%, em algumas cidades pode cair mais ainda. É o que deve acontecer em Goiânia, com um índice em 15%, umidade de deserto. A diferença é que no deserto a umidade fica baixa o dia inteiro. Já aqui no Brasil, não. A umidade despenca no meio da tarde, no período mais quente do dia. E essa é a condição, por exemplo, em Porto Velho, com máxima de 35, Cuiabá 34 e Belo Horizonte 25 graus. E o responsável pelo tempo seco é esse bloqueio atmosférico ativo desde a semana passada. Ele impede a aproximação ou formação de nuvem de chuva e aí fica difícil. Eu vi que São Paulo estava ali, né, nesse clube da secura. Sim, já estava a semana toda e hoje, Maju, vai piorar ainda mais. Temos imagens ao vivo da capital paulista. Hoje teremos o dia mais seco, 25% de umidade aí do ar e também mais quente o dia, 25 graus. No Rio, o ar não fica tão seco, o destaque é a temperatura que sobe mais hoje, faz 27 graus. Hoje o tempo fica firme em grande parte do país, chuva em parte do norte e no litoral nordestino. Vamos dar um pulinho no Recife, porque hoje pode chover a qualquer hora, dia bonito por lá, máxima de 30 graus. Em Fortaleza, hoje, faz mais calor, máxima de 32, 33 para quem está em Belém, também em Manaus e 25 lá embaixo em Porto Alegre. Agora, pode chover nessas áreas aí que estão secas ao longo da semana? Na semana que vem a gente tem uma previsão de chuva até o fim. No meio da semana para o sul, uma chuva um pouco mais volumosa e o fim da semana, uma chuva que pode escapar parte do centro-oeste e do sudeste também. É uma frente fria que vai trazer essa chuva. E olha, já vou adiantando, uma nova onda de frio, bem parecida com a última, tá chegando por aí. Pega seu cachecol, Jaqueline, vamos separar cachecol, meia-luva. Obrigada, Jaque. Tchau. Até mais. Olha, a gente tem falado de vacinação naquele ano de para, né? 6 capitais retomaram a vacinação de primeira dose que tinha sido suspensa por falta de estoque. Então são elas: Curitiba, Belém, Maceió, Natal, Aracaju e Fortaleza. E Salvador voltou a aplicar a segunda dose. Vou falar com a Aline Oliveira, que está acompanhando a vacinação, a retomada lá em Fortaleza. Aline, boa tarde, com você.
Olá, Maju, boa tarde a todos. Olha só, é importante, a gente sabe, a vacinação de cada um para a proteção de todos. Ontem, infelizmente, aqui em Fortaleza não houve aplicação de primeira dose porque os estoques estavam praticamente zerados. Só tomou vacina ontem quem estava aí na data limite para receber a segunda dose. Mas chegaram mais doses e olha só, 14 mil pessoas foram agendadas para se vacinar este fim de semana aqui em Fortaleza. A campanha de vacinação está acontecendo em 6 lugares diferentes. Aqui no centro de eventos tem tanto o sistema drive-thru como também salas de vacinação como essa onde estamos agora. Já Ilha Grande, em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, está hoje fazendo uma vacinação em massa. Todos os moradores com mais de 18 anos, o que dá aí mais ou menos 2.500 pessoas, estão se vacinando para formar uma barreira de proteção contra a Covid, porque a gente sabe o acesso das equipes médicas ao local é mais difícil. Então a gente segue acompanhando, Maju, e torcendo para que a vacinação chegue a todos os lugares. Voltamos com você. Chegue com rapidez, né, Aline? Obrigada pelas informações, bom trabalho para você. Vamos falar agora da imunização contra a Covid aqui no Brasil. Goiânia está fazendo uma maratona de 24 horas de vacinação, ó, sem parar. O João Vitor Guedes está acompanhando desde cedo essa maratona, né, no drive-thru, e traz mais informações para a gente agora à tarde. Oi, vamos lá. Oi, Maju, boa tarde a todos. Por aqui, mais de 2.000 doses já foram aplicadas. Essa maratona da vacinação que começou às 8 horas da manhã de hoje e vai até às 8 horas da manhã desse domingo, diretão, sem parar. Essa estrutura aqui que foi montada aqui no Paço Municipal de Goiânia, muita gente desde cedo. Muita gente na fila, né, que chegou a madrugar aí, essa fila que chegou a 3 quilômetros de extensão. Tem gente em carro, moto e até de ônibus. A prefeitura começou o dia vacinando pessoas com 43 anos, mas há pouco baixou para pessoas com 42 anos ou mais. E não precisa de agendamento, viu? É só chegar e esperar a vez. 10 pontos foram montados para a triagem e outros 10 para a aplicação da dose. Hoje, apenas a primeira dose está sendo aplicada por aqui. Cerca de 300 servidores, além de militares do Exército, foram chamados para o trabalho. A expectativa, Maju, da Prefeitura de Goiânia é aplicar pelo menos 12.000 doses nas próximas 24 horas. É com você. Que se torne realidade, então. Obrigada, João. Olha, vem comigo aqui para o telão para ver os números da vacinação que foram reunidos pelos consórcios de veículos de imprensa com as secretarias de saúde. Temos o seguinte, em 24 horas o Brasil registrou que 994.468 pessoas receberam a primeira dose e 550.755 tomaram a segunda dose ou então a dose única. Total do dia, 1.545.223 vacinados. Até agora, 82.908.617 pessoas tomaram a primeira dose. Isso corresponde a 39,15% da população, quase 40% da população com primeira dose, e 29.993.075 pessoas tomaram segunda dose ou dose única, o equivalente a 14,16%. No mapa, o verde mais escuro está indicando os estados que mais avançaram na imunização completa. Os 5 que mais vacinaram foram Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, São Paulo e Pará. E a polícia interrompeu 2 festas clandestinas na zona sul de São Paulo no fim da noite de ontem. As equipes da fiscalização chegaram logo depois das 11 da noite, o que, segundo os agentes, evitou aí uma aglomeração ainda maior. Os 2 locais foram autuados pela Vigilância Sanitária e pelo PROCON. E vamos lá, né, gente? Essas festas estranhas ainda, não é o momento. Vamos ver aqui os números da pandemia, então, para você ver que ainda não é o momento, apesar da queda, né? O país registrou aqui 1.433 mortes por Covid de quinta para sexta-feira e já são 531.777 vidas perdidas por causa da doença. Em 24 horas, foram confirmados 57.188 novos casos, somando aí 19 milhões
19.974 diagnósticos. A média de casos em 2 semanas teve queda de 34%. São 47.656 novos casos por dia. Em média, é a menor média desde 22 de fevereiro. Média de mortes agora caiu 19% em 2 semanas, são 1.387 mortes por dia em média. É a menor desde o dia 4 de março. E de segunda para cá, a queda foi acentuada. Eram quase 1.600 mortes por dia e houve uma redução de cerca de 200 mortes na média diária. No mapa, a gente vai ver aqui que Roraima está aparecendo em cinza porque não divulgou os dados de mortes. 2 estados registraram alta na média de mortes, o Acre e o Paraná. Em estabilidade, a gente tem aqui 2 estados, que são Rondônia e Pernambuco. E em queda, 21 estados e o Distrito Federal. O mapa está ficando azul, que bom. Maiores reduções lá no Piauí, com 69%, e em Sergipe, com 48%. Lembrando sempre que mais detalhes sobre a situação do seu estado, você vai lá, clique em g1.com.br/coronavírus. E a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciou que a União Europeia já entregou vacinas suficientes para imunizar 70% da população adulta dos 27 países que compõem o bloco. Rodrigo Carvalho está aqui, chegando no nosso telão, para falar dessa meta ambiciosa, né, que está pertinho de ser atingida, né? Prometeram agora para o mês de julho, Rodrigo. Salve, boa tarde. Oi, Maju, salve. Boa tarde para você, todo mundo que assiste ao JH. A União Europeia encheu a boca nesse sábado para dizer que fez a parte dela. Mas a responsabilidade pela administração e distribuição das vacinas é de cada um dos 27 países do bloco. A presidente da Comissão Europeia anunciou que mais ou menos 500 milhões de doses vão ser distribuídos pelo bloco até amanhã. Ursula von der Leyen falou que com isso os países vão ter vacinas suficientes para imunizar 70% da população adulta. Mas lembrou que isso não significa que o vírus esteja derrotado. Ela falou que o bloco está se preparando para entregar mais vacinas, muito por conta das novas variantes. De qualquer forma, é muito bom ver a União Europeia cumprindo uma meta. Vocês devem lembrar que o bloco tropeçou a beça no início da campanha de vacinação, com problemas de contrato e aquisição de vacinas. Muito por isso, aqui no Reino Unido, que já não faz mais parte da União Europeia, a vacinação está bem mais avançada. A discussão no momento por aqui é o fim da obrigatoriedade do uso de máscara em ambiente fechado, passo que o governo falou que vai dar no próximo dia 19. Mas as pesquisas têm mostrado que a maioria da população não acha que seja a hora disso e espera que o governo, aguente um pouco mais, espere um pouco mais. Tudo isso, Maju, por causa da variante Delta, que continua aumentando o número de casos por aqui. A gente está acompanhando para ver se o governo vai ou não recuar nessa história da máscara, Maju. É isso, mais contagiosa e mais preocupante, né, Rodrigo? Obrigada, bom trabalho para você. E a seguir, 8 partidos políticos reagem a declarações do presidente Jair Bolsonaro, a manifestação por respostas para a morte de Kathleen Romeu e do bebê que ela esperava, e o multirão para vacinação contra a gripe. Voltamos já já. De volta para falar de um protesto no Rio de Janeiro que lembrou a morte da jovem grávida Kathleen Romeu, que foi atingida por um tiro de fuzil no complexo do Lins. Um ato que marca um mês de luto e de luta. São os piores sentimentos. Raiva, angústia, tristeza, saudade, dor. A família de Kathleen se reuniu com lideranças religiosas, artistas, ativistas, bem ao lado da calçada onde no dia 8 de junho um tiro de fuzil interrompeu 2 vidas de uma só vez. A da designer de interiores Kathleen Romeu, 24 anos, atingida no tórax, e a do bebê que ela carregava na barriga. A gente vai estar sempre lutando por justiça e que vamos fazer atos e mais atos, manifestos, não vai parar por aqui, para que isso ocorra com menos frequência. Até agora, a reconstituição do crime ainda não aconteceu. Está marcada para a próxima quarta-feira, dia 14. Vai acontecer aqui, nessa calçada onde Kathleen caminhava com a avó, no complexo de favelas do Lins, na Zona Norte. Os PMs envolvidos na ação daquele dia foram intimados a participar. A versão dos PMs é de que eles foram atacados por criminosos armados e revidaram.
12 policiais que participaram da ação no Complexo do Lins foram afastados das ruas. 21 armas dos PMs foram apreendidas. A investigação da Polícia Civil não é a única sobre a morte da Kathleen. A Polícia Militar abriu 2 procedimentos. E o Ministério Público conduz investigações independentes para esclarecer as circunstâncias em que a jovem foi baleada. O MP ainda apura um eventual crime militar, quando, por exemplo, PMs alteram a cena do crime cometendo fraude processual. Por enquanto, não há resultado de nenhuma dessas investigações. É angustiante ainda ter que chegar aqui para clamar por justiça a memória da Kathleen, não a Kathleen. E menos da metade do público-alvo da vacinação contra a gripe foi imunizado no Brasil. Por isso, a campanha foi ampliada para todas as idades. Lá em Manaus, hoje tem o dia D da vacinação contra a gripe. Alexandre Rissayasso, conta pra gente como é que tá a procura por aí. Boa tarde. Boa tarde, Maju. Boa tarde para todos que nos acompanham aqui no Jornal Hoje. A Prefeitura de Manaus disponibilizou 442 postos de vacinação para o dia D da vacinação contra a gripe. Nós falamos de um deles, que fica aqui na zona sul da capital, e o movimento por aqui está bastante tranquilo. 2 informações importantes. Por causa do dia D da vacinação contra a gripe, a vacinação contra a Covid está suspensa em Manaus neste sábado. E quem já se vacinou contra a Covid deve esperar 14 dias para receber o imunizante contra a influenza. Até agora, menos de 39 milhões de pessoas receberam a vacina contra a gripe no Brasil. Isso representa 45,6% da meta do Ministério da Saúde. Por causa disso, nesta nova etapa, todas as pessoas acima de 6 meses devem se vacinar, inclusive aquelas do grupo prioritário que ainda não se vacinaram, como crianças de até 6 anos de idade, gestantes e idosos. Maju. Aberta para todo mundo a vacinação contra a gripe. Obrigada, Alexandre Rissayasso. Olha, vamos falar de comida que é boa, é na mesa, né? Desde que começou a pandemia do coronavírus, vem crescendo também a quantidade de brasileiros que não têm alimento na mesa, em casa. E para combater a fome, iniciativas se multiplicam pelo país, como essa aqui, ó, o cultivo de hortas comunitárias em vilas e em favelas. Dona Maria, moradora da favela, veio buscar comida. Eu preciso de mantimento, arroz, feijão, óleo. Mas o bilhete avisa, o centro comunitário já não tem mais cesta básica para doar. Com tanto desemprego nesta pandemia, o que chega, em média, 400 cestas por mês, acaba rapidinho. Só que agora tem outro jeito da dona de casa botar comida na mesa. Hoje à tarde a gente tem a horta, né, a entrega das verduras da Quitanda Solidária. Foram dias de trabalho duro e a horta foi germinando esperança. Tem muitas pessoas que passam fome aqui. Agora a rapaziada vai comer do bom e do melhor aí. Da laje deu para ver as mudas ganhando força, ficando tudo verdinho. Hoje são 12 canteiros e em breve vão ter mais 12. O terreno era da Prefeitura de BH, que cedeu para a Associação de Moradores cuidar. 20 dias depois do plantio, o resultado. Chegou a hora da primeira colheita. Olha só, o rabanete já está maduro. Almeirão e mostarda também estão no ponto. E assim, de 15 em 15 dias, os moradores vão poder sair daqui de sacola cheia. Eu fico muito feliz, muito grato, né? Agora é colher e passar para os moradores que precisam. Nesta outra comunidade de Belo Horizonte, o aglomerado Morro das Pedras, moradores transformaram um lugar de entulho, lixo, em horta. São mais de 65 tipos de plantas. Fabrício e Zé Pretinho distribuem toda a produção para quem quiser. Já deu 21 dias, já começa. Passou, tem alface? Tem, leva 2. Veio outro morador? Tem, leva também. Dona Letícia veio buscar a salada da semana. E é gostosa, viu? Não pode nem comparar com o que... Iniciativas assim alimentam moradores de Paraisópolis, uma das maiores favelas de São Paulo, com pitanga, pimentão, berinjela. A horta comunitária já existia antes da pandemia, mas com a Covid virou a única fonte de alimento para muita família. No Rio de Janeiro, o projeto Hortas Cariocas também abastece muitas casas. Em Manguinhos, na Zona Norte, fica a maior horta comunitária da América Latina.
Ela ocupa a área equivalente a de 4 campos de futebol e beneficia 800 famílias todo mês. Se a gente tem força de vontade, tem um espaço, pode ser qualquer local, um lugar de lixão, igual muitas das vezes os locais que a gente aproveita são esses, é você juntar, né, o vizinho, a vizinhança toda. E aí a comida está na mesa. Está na mesa, é só plantar, 20 dias depois já tem coisas para comer. Delícia. Olha, a seguir, 8 partidos políticos reagem a declarações do presidente Jair Bolsonaro. E os números do Datafolha indicam que, pela primeira vez, a maioria dos entrevistados é a favor da abertura de um processo de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Voltamos já já. Oito partidos políticos divulgaram uma nota hoje em defesa dos valores democráticos. A manifestação ocorre depois de seguidas declarações do presidente Jair Bolsonaro atacando a integridade das eleições. Bolsonaro disse recentemente que ou haverá voto impresso em 2022 ou não haverá eleição. A nota conjunta afirma, abre aspas, a democracia é uma das mais importantes conquistas do povo brasileiro, uma conquista inegociável. Nenhuma forma de ameaça à democracia pode ou deve ser tolerada. E não será. A nota prossegue. Temos total confiança no sistema eleitoral brasileiro, que é moderno, célere, seguro e auditável. São as eleições que garantem a cada cidadão brasileiro o direito de escolher livremente seus representantes e gestores. Quem se colocar contra esse direito de livre escolha do cidadão terá a nossa mais firme oposição. Fecha aspas. A nota é assinada pelos presidentes dos partidos Democratas, MDB, PSDB, Novo, PV, PSL, Solidariedade e Cidadania. E sem se referir aos ataques de Bolsonaro, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, também se manifestou hoje. Numa rede social, Lira disse que as instituições brasileiras são fortalezas e que elas não se abalarão com declarações públicas e oportunismo. E completou, abre aspas, tenhamos todos, como membros dos poderes republicanos, responsabilidade e serenidade para não causar mais dor e sofrimento aos brasileiros. Fecha aspas. Ontem, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, já havia reagido aos ataques do presidente Bolsonaro. Em nota, Barroso disse que as declarações de Bolsonaro são lamentáveis na forma e no conteúdo, que o sistema com as urnas eletrônicas é íntegro e permitiu alternância no poder. Afirmou também que o Corregedor-Geral Eleitoral já oficiou o presidente da República para que apresente supostas provas de fraude que teriam ocorrido na eleição de 2018 e que não houve resposta. E disse que a realização de eleições na data prevista na Constituição é pressuposto do regime democrático e que qualquer atuação no sentido de impedir a sua ocorrência viola os princípios constitucionais e configura crime de responsabilidade. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também se pronunciou ontem, enfatizando que dizia o óbvio, ele defendeu a democracia e a Constituição. Embora seja óbvio o que eu vou dizer, mas é preciso dizê-lo, nós temos alguns compromissos que são inarredáveis, que são inafastáveis, que são inegociáveis. O compromisso com a República Brasileira, com seus fundamentos de soberania, de cidadania, de dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da livre iniciativa, do pluralismo político, que é algo fundamental para o país e para a democracia. Igualmente, a importância da separação entre os poderes. E uma separação que definitivamente não signifique desunião. E algo também muito fundamental que insisto, embora seja óbvio dizer, mas que é preciso dizê-lo. A preservação absoluta de algo que é também inegociável, que é o Estado de Direito e a democracia. Ou o Estado democrático de direito, que a geração antes da minha conquistou no Brasil e que a minha geração tem obrigação de manter, de modo que nós não podemos admitir qualquer tipo de fala, de ato, de menção que seja atentatória à democracia
ou que estabeleça um retrocesso naquilo que, repito, a geração antes da minha conquistou e que é nossa obrigação manter, que é a democracia no nosso país. Portanto, tudo quanto houver de especulações em relação a algum retrocesso à democracia, como a frustração das eleições próximas, vindouras do ano de 2022, é algo com que o Congresso Nacional, além de não concordar, repudia evidentemente. E tem mais, assim como disse o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso, Pacheco afirmou que nada nem ninguém pode trabalhar contra a realização das eleições. Eu defendo exatamente uma sociedade que se que se pauta pela democracia, pelo Estado de Direito. Insisto que não há retrocesso na democracia, que nós não permitiremos isso e que as eleições acontecerão, porque isso é um comando constitucional, há uma imposição de eleições periódicas, de sufrágio universal, de voto direto e secreto, e nós não podemos retirar do povo brasileiro o seu direito mais sagrado e mais soberano, que é o direito de escolher seus representantes. É simples assim. Eu considero que isso advém da Constituição Federal e da soberania do povo brasileiro, contra a qual nada nem ninguém vai poder trabalhar contra. Tem pesquisa da Datafolha fresquinha. A Datafolha divulgou há pouco uma pesquisa de opinião sobre o impeachment do presidente Bolsonaro. Os pesquisadores perguntaram se o Congresso Nacional deveria ou não abrir um processo de impeachment. E, pela primeira vez, a maioria dos entrevistados respondeu que sim. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. No fim de abril do ano passado, 48% responderam que o Congresso não deveria abrir um processo para afastar o presidente. Em maio, 50%. Em janeiro deste ano, 53%. Em março, 50%. Em maio, 46%. E agora, os que responderam que não deveria foram 42%. Na primeira pesquisa, 45% disseram que o Congresso deveria abrir um processo de impeachment. Em maio do ano passado, 46%. Em janeiro deste ano, 42%. Em março, 46%. Em maio, 49%. E agora, 54% disseram que o Congresso deveria abrir um processo de impeachment. 6% não sabiam, depois 4%, 4% de novo, 3%, 4% e agora 4% novamente. A edição eletrônica do jornal Folha de São Paulo publicou ontem outros itens da pesquisa com a opinião dos brasileiros sobre a atuação dos governantes na pandemia. Esses números também estão na edição impressa do jornal de hoje. Começamos então com a avaliação do desempenho do presidente Jair Bolsonaro no combate ao coronavírus. Em março do ano passado, 35% avaliavam o desempenho de Bolsonaro em relação à pandemia como ótimo ou bom. Depois, 33%, 36%, 27% nas 3 pesquisas seguintes, 30% em agosto e em dezembro, em janeiro, 26%, em março, 22%, em maio, 21% e agora 22%. Na primeira pesquisa, 26% consideravam como regular o trabalho de Bolsonaro nesse tema. 25% em abril, depois 23%, 25%, 22%, 23%, 25%, 27%, 25%, 24%, 27% e agora 21%. 33% avaliavam o desempenho do presidente com relação à pandemia como ruim ou péssimo em março do ano passado. Na sequência, 39%, 38%, 45%, 50%, 49%, 43%, em dezembro, 42%, em janeiro, 48%, em março, 54%, em maio, 51% e na nova pesquisa, 56%. Não sabem, 5%, depois 2%, 3%, 3% de novo, 1% nas 4 pesquisas seguintes, 2% e 1% não sabe nas 3 últimas pesquisas. O Datafolha perguntou sobre a atuação dos governadores no combate ao coronavírus. Em março do ano passado, 54% dos entrevistados avaliavam o desempenho do governador do seu estado como ótimo ou bom.
No começo de abril, 58. No meio de abril, 54. 50 em maio, 44 em junho, em dezembro, 41, em janeiro deste ano, 42, 34 em março, 35% em maio e agora 40%. 28% avaliavam o desempenho dos governadores como regular em março do ano passado. Depois, 23, 24, 24 novamente, 26, 28, 30 em janeiro e em março, 35% em maio e, na nova pesquisa, 32%. Em março e abril do ano passado, 16% avaliavam como ruim ou péssima a atuação dos governadores. Depois, 20, 25, 29, 30. Em janeiro deste ano, 26. Em março, 35. Em maio, 29. E agora, 27%. Não sabem. 3, 2, 2 de novo. 1% não sabe nas 3 pesquisas seguintes, depois 2% e 1% nas 3 pesquisas mais recentes. Agora a avaliação sobre o desempenho do Ministério da Saúde, que atualmente é comandado por Marcelo Queiroga. Em março do ano passado, quando Luiz Henrique Mandetta era um ministro, 55% avaliavam o desempenho como ótimo ou bom. No começo de abril, 76%. No fim de abril, já com Nelson Teich como ministro, o percentual caiu para 55%. No fim de maio, com Eduardo Pazuello no ministério, 45%. Depois, 33%. 37%. Em dezembro e janeiro, 35%. Em março, no fim da gestão Pazuello, 28%. Em maio, já sob o comando de Marcelo Queiroga, 30%. E agora, 34%. Na primeira pesquisa, na gestão Mandetta, 31% avaliavam o desempenho do ministério como regular. No começo de abril, 18%. No fim de abril, com Teich, 26%. Em maio, com Pazuello, 32%. Depois, 31%, 30%, 36%, 34%. No fim da gestão de Pazuello, 32%. Já com Queiroga, 37% e agora 34%. 12% avaliavam a gestão como ruim ou péssima em março do ano passado com Mandetta. 5% no começo de abril. Com Teich, no fim de abril, 13%. Com Pazuello, em maio, 21%. Depois, 34%, 31%, 27%. Em janeiro, 30%, 39% no fim da gestão Pazuello. Em maio, sob o comando de Queiroga, 32%. E agora, 31%. Não sabem. 2%, 1%, 6%, 2% nas 3 pesquisas seguintes e 1% nas últimas 5 pesquisas. E o Datafolha ainda quis saber quem os brasileiros veem como o principal culpado pela situação da pandemia no país. Em março deste ano, 43% achavam que o presidente era o principal culpado. Em maio, 39%. Agora, 46%. Em março, 17% entendiam que eram os governadores. Em maio, 20%. Agora, 18%. Antes, 9% achavam que os prefeitos eram os principais responsáveis pela situação da pandemia. Foram 10% nas 2 últimas pesquisas. Em março, 5% achavam que todos eram os principais culpados. 10% em maio e 7% agora. Em março, 11% achavam que ninguém era culpado. 9% em maio e agora. 9% citaram outros culpados na primeira sondagem. 6% e agora 4%. 6% não sabiam nas 3 pesquisas. Tá aí, é isso. Obrigada pela companhia. O Jornal Hoje termina por aqui. Você acompanha outras notícias no Jornal Nacional e para rever as reportagens, vai lá ao Globoplay. Boa tarde, ótimo fim de semana, até segunda-feira.